Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Essa semana, lá em Orlando, foi inaugurada na Igreja Batista da Lagoinha, o André Valadão, o primeiro culto usando a tecnologia metaverso. Alguns irmãos aqui de Pinheiros e esparramado pelo Brasil e mundo afora, nessa pandemia, nós não pudemos nos congregar pessoalmente, fisicamente. Fomos proibidos. A grande pergunta é se o culto online substitui o culto presencial. Estão entendendo ou não? Quem já fez essa pergunta? Tem gente que diz, pastor, estou tão acostumado com o culto online que eu não quero mais ir para a igreja. Não quero encontrar com aqueles irmãos chatos, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Eu dou o dízimo online, faço a transferência. Eu posso viver uma vida cristã online. Eu que tenho responsabilidade diante de Deus, digo para você que você não pode ser um crente online. Você tem que ser um crente presencial. Não existe a possibilidade de uma igreja ser uma igreja virtual. Virtual. Veja aí, por favor, Hebreus, capítulo 10, versículo 25. O mandamento da palavra de Deus. Hebreus 10, 25. Vamos ler juntos? O que diz o texto? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. 3 coisas aqui, um mandamento. Não deixemos de congregar-nos. E ele está falando aqui da congregação coletiva, de nos reunirmos na igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é na casa do Senhor, para onde sobe todas as tribos de Israel, para renderem graças, para o adorarem de todo o coração. Mas esse texto nos dá um mandamento, mas revela um mau costume. Costume de crente sem vergonha. E o negócio é antigo. Tinha crente aqui em Pinheiros, quando eu cheguei, que quando tinha corrida de Fórmula 1, ele não vinha para a igreja, para a escola dominical. Fala como é costume de alguns, não de todos, mas de alguns. E essa palavra costume aqui significa um hábito constante, um estilo de ser crente. Está na moda agora ser desigrejado, não é isso? E agora também está na moda ser crente online, crente virtual. Mas em terceiro lugar, ele nos dá um mandamento, ele nos revela um mau costume, mas ele nos dá aqui um compromisso. E o compromisso é que, ao invés de deixarmos de congregarmos, nós devemos antes admoestar. Veja que está no plural. Façamos o quê? Admoestações. O verbo admoestar significa encorajar, chamar a atenção. Então, você que está online aí, eu estou te admoestando agora. Eu sei, meus amados irmãos, que por causa da tecnologia virtual, nessa pandemia, não tinha outro jeito.
E muitas pessoas foram abençoadas, e nós fomos abençoados. Eu e o pastor Hernandes e o grupo de louvor e os diáconos, durante 3 meses aqui, fazendo culto, olhando para as câmeras, sem ninguém. Mas pensa numa coisa ruim. Agora, eu não sou da área de tecnologia, eu não sou sociólogo, psicólogo, porque daqui a pouco todo mundo vai opinar. Eu quero colocar do ponto de vista bíblico. Por que nós precisamos nos congregar? Por que nós precisamos nos reunir em assembleia, como congregação, para adorar a Deus, para servir a Deus, para nos encontrarmos? Primeira razão teológica, primeira delas, a natureza da igreja. Quando você estuda a eclesiologia bíblica do Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento, você vai descobrir que a igreja, o conceito de igreja é a assembleia. Assembleia. Deus começa com Abraão, com uma família, passa pelos patriarcas, chega a José, vai para o Egito, multiplica o povo no Egito, tira esse povo do Egito para levar esse povo para a terra prometida. Mas uma das obrigações desse povo, depois que saiu da terra do Egito, foi tirado do mundo, foi feito povo de Deus, era adorar a Deus. Adorar a Deus. A palavra, eu quero que você vá, por favor, lá para Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10. Deus diz para Moisés: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. E Deus diz isso no Monte Sinai. Você vai tirá-lo de lá e vai trazê-lo para que esse povo me sirva neste monte. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10. O que diz aí? Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedras, escrita com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo. Então, o que é a igreja? A igreja é quando todo o povo está reunido presencialmente. Nós somos a igreja aqui agora. Cada um aqui individualmente pode fazer o seu culto doméstico. Mas aqui, nesse momento, nós somos o povo de Deus reunido. Nós somos, como diz o salmista, a Assembleia dos Santos. E estar aqui, reunido uns com os outros, é um ato de obediência à santa convocação. Porque nós somos o povo que fomos chamados, que fomos transformados e que fomos constituídos sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro. Nós somos adoradores. Nós adoramos individualmente. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, mas não deixemos de congregar como é costume de alguns. Nós temos que nos congregar. E é tão bonito esse conceito do Antigo Testamento. Ele perpassa todo o Novo Testamento. A palavra eclesia, que vem a palavra igreja, ele é um composto na língua grega. O verbo kaleo, que é o verbo chamar, e a preposição ek, no grego, koine. Significa que a igreja é a comunidade daqueles que foram chamados do mundo para ser povo de Deus. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. O conceito bíblico
da natureza da igreja é o conceito o quê? Coletivo. Vocês estão entendendo ou não? Nós somos a igreja. Todas as figuras que nós tiramos do ponto de vista da eclesiologia bíblica, todas elas. Se você quiser usar a figura do rebanho, se você quiser usar a figura do corpo, se você quiser usar a figura da videira verdadeira, se você quer usar a figura da família, veja, a igreja é a família de Deus. E Paul Tournier, ele diz que há duas coisas que eu e você nós não podemos fazer sozinhos. Primeiro é casar. Segundo é ser cristão. Estão entendendo? Vamos supor que assim como nós fizemos culto online, muitos esposos se afastam, e que aconteceu agora na Ucrânia, mandaram as esposas embora, mandaram os filhos embora e ficaram lá lutando pelo seu país. Eles deixaram de ser família? Não. Na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão estar o quê? Reunidos. Reunidos. Por favor, vá lá no Salmo. E eu queria mostrar para você, Salmo de número 84. Esse salmo é muito lindo, mas eu quero destacar apenas o versículo 4. Né? O salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E esse Deus vivo se manifesta no povo de Deus reunido. Quando você tem um momento pessoal, particular com Deus, Deus se manifesta como se fosse um córrego, um riacho. Mas quando o povo de Deus se reúne em adoração, Deus se manifesta com cataratas de bênção. Lê comigo o versículo 4, bem forte. O que é que diz? Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Habitar na casa não é morar fisicamente na casa. Habitar na casa significa que nós somos felizes porque nós fazemos parte da casa de Deus. Nós somos o edifício de Deus. Nós residimos em Deus e Deus reside conosco. Então não dá para ser igreja sem nos reunirmos, sem congregarmos. Tá bom? Segundo lugar, existe um mandamento espiritual que está mantido. Vocês acham que os 10 mandamentos hoje ainda estão em vigor? Os 10? Quem crê, levanta a mão. Os 10 mandamentos. Paulo diz: a lei do Senhor, a lei é boa, santa e perfeita. Os 3 primeiros mandamentos falam da nossa adoração a Deus. A exclusividade, não projetarmos esse Deus em imagem, não tomarmos o nome desse Deus em vão. Mas lá também diz que existe um tempo santo. 6 dias trabalharás e nele fará toda a tua obra, mas no 7º dia descansarás. Esse 7º dia, na lei, era o sábado. Jesus Cristo, Ele é o Senhor do sábado. Ele cumpriu o sábado. E a partir da ressurreição de Cristo, esse princípio continua. Não existe 9 mandamentos. São 10. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. No versículo 10, por favor, diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor,
E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Grifa essa palavra dia do Senhor. A palavra dia do Senhor aí é o domingo. Era o primeiro dia da semana, quando a igreja o quê? Se reunia. A igreja se reunia, se congregava no primeiro dia da semana, em ato de obediência ao princípio espiritual da lei de Deus. Da lei de Deus. Todos os dias são do Senhor? São. Nós podemos adorar o Senhor todo dia? Podemos. Mas nós não podemos negar o princípio espiritual, tirar da nossa Bíblia que existe o dia da Santa Convocação. O dia que nós podemos o quê? Nos reunir para adorar a Deus, para celebrar os sacramentos, para ouvirmos a instrução, a palavra de Deus. Os elementos do culto, que são 5, a palavra, a oração, a música, os sacramentos e as ofertas, eles só têm significado e sentido no culto coletivo. Quando vos reunis na casa de Deus para celebrar o quê? A ceia. Isso aqui é uma celebração o quê? Coletiva. Coletiva. Então preste atenção. Se nós anularmos essa questão do culto presencial e o substituirmos pelo culto online, nós simplesmente estamos abrindo mão desse princípio espiritual de que existe um dia para a igreja o que? Se reunir, se congregar. Vocês estão entendendo? Então o dia do Senhor não existe mais. Terceira razão, porque nós devemos nos reunir. Primeiro, por causa da natureza da igreja. Segundo, por causa do mandamento espiritual do dia do Senhor. Terceiro, é na Assembleia de Deus reunida, do povo de Deus, que a igreja se torna visível. Visível para nós aqui, para nós. Eu encontro você aqui no domingo, eu sei do seu problema, eu sei da sua tristeza, eu sei das suas dificuldades. Nós somos igreja visível, visível. E nós acabamos de ler um texto aqui que fala da importância da visibilidade da igreja. Se eu digo que eu amo a Deus que eu não vejo, como é que eu não amo o meu irmão que está aqui? Então eu vejo vocês, nós nos reunimos, é tanta gente diferente, feio, bonito, preto, branco, amarelo, gordinho, magro. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja se revela ao mundo quando ela se congrega, quando ela se reúne. Tem muito crente hoje que foi para passeata. Não veio para a igreja, o desgraçado. Por quê, irmãos? Porque dizem por aí que o poder emana do povo. O poder emana de Deus. Mas quando o povo se reúne, há uma força. Muita coisa é transformada quando o povo se reúne. Mas quando a igreja de Deus se reúne, há uma manifestação poderosa do poder, da presença de Deus. E é na igreja reunida, congregada, em adoração, que a igreja se torna visível. Se torna visível. Mas não somente para nós. Não somente para nós. Para o mundo espiritual. Abra a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Quando a igreja se reúne em adoração, para cultuar o Deus vivo e verdadeiro, nesse momento que a presença de Deus se manifesta através dos elementos do culto, diz o salmista ali, o Senhor ordena a sua bênção. E sabe quem está nos assistindo? Veja o que diz o texto.
Efésios capítulo 3, versículo 10. O que diz? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada nos âmbitos das potestades espirituais do universo, através da igreja reunida. Igreja. Por isso, quando a igreja se reúne, sabe quem chega primeiro? Diabo. O diabo é o primeiro que chega, trabalha no culto todinho, durante o culto, e é o último que sai. Quando a igreja, meus amados irmãos, se reúne, se congrega em adoração, nós estamos vivendo um momento sobrenatural de espiritualidade. Vocês estão entendendo? Há uma manifestação no mundo espiritual quando a igreja se congrega. Mas vamos lá. Quarta razão porque nós temos que nos congregar. A nossa natureza. Nós somos seres pessoais com corpo e alma. Então, quando a gente ganha uma alma para Jesus, ganha o corpo e a alma, não é isso? Não vem só a alma desencarnada. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o fato de nós não termos sido criados seres virtuais, mas seres pessoais, a imagem e a semelhança de Deus, nós trazemos da própria imagem e semelhança de Deus, da Trindade, o conceito da comunhão. Porque as três pessoas da Trindade formam uma só. E a pessoalidade está expressa na capacidade de reunir, de estar junto. E o céu vai ser isso, porque Jesus diz: vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. E quando tudo estiver preparado, eu voltarei para buscar vocês. Porque o meu desejo, o desejo do meu Pai, é que onde eu estiver, estejais o quê? Vós também. Nós estaremos no céu, não alma desencarnada, mas nós estaremos lá com corpos espirituais, numa reunião, numa congregação eterna, para sempre, fisicamente, pessoalmente. Vocês estão entendendo? Então presta atenção. Se você não gosta de vir para a igreja, você é um ET, um OVNI. Nós precisamos estar juntos. Nós somos seres gregários. Não é bom que o homem esteja só. Por favor, vamos para Romanos, capítulo 1. Romanos. Capítulo 1. Paulo vai colocar a partir do versículo 10. Paulo diz assim: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, o Senhor me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito, não é pouco não, muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo está dizendo: eu não conheço vocês, eu oro por vocês, eu estou escrevendo uma carta para vocês, mas isto não substitui o desejo, a necessidade de estarmos juntos. De estarmos juntos.
Ele vai dizer, versículo 13: porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Irmãos, quando eu venho para a igreja, quando nós nos reunimos com a igreja, nós precisamos estar aqui, nós precisamos ouvir o cântico, o grupo de louvor, nós precisamos ouvir o pregador, nós precisamos estar com os nossos irmãos, ter esse momento de comunhão dos santos, porque nós fomos criados, a nossa natureza é assim, é assim. Se não, você acha que Deus, ele pensa menos do que o cara do Facebook? O que vocês acham? Você acha que tudo isso que está acontecendo, esse conhecimento, está fora do controle de Deus? Existe sabedoria contra Deus? Mas eu quero concluir, chamando a sua preciosa atenção para algo que está em Hebreus capítulo 2. E aí é um argumento cristológico, não é eclesiológico, é cristológico. Você acredita que Jesus Cristo é um avatar? Hein? Jesus Cristo é Deus, mas o Deus que se fez homem. Pensa nisso. Veja o que está escrito, Hebreus capítulo 2, versículo 14. O que é que diz? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, vistos que nós, seres humanos, temos participação, somos carne e sangue, desses também ele igualmente o quê? Participou. Ele não poderia ser o nosso redentor se não se tornasse homem. Não existiria redenção, salvação, se Cristo não se encarnasse e viesse até nós. Mas a grandeza disso está, a consequência maior disso está em Hebreus, capítulo 10. Quando ele diz no versículo 19 e 20, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela internet, pela sua carne. Preste atenção, o nosso acesso a Deus, que é pessoa, se dá através da pessoa de Jesus Cristo. Então, a nossa conexão não é virtual, a nossa conexão é pessoal. É no nome de Jesus, é no poder de Jesus, é na mediação de Jesus que nós temos acesso pessoal a Deus. É através da presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida que eu posso chamar Deus de Pai e ter um relacionamento o quê? Pessoal com Ele. Então, quando a igreja se reúne, Deus se faz presente. Onde houver 2 ou 3, Ele está conosco, o Espírito Santo habita conosco. Ele está conosco todos os dias. E essa presença dEle não é virtual, é pessoal. E a conexão que Deus nos dá em Cristo Jesus com Ele é pessoal. É pessoal. Estou achando que vão cortar minha internet. Não, irmãos. Cada coisa no seu
lugar. Cada um no seu quadrado. Deus nos fez igreja. Deus nos fez um corpo. E esse corpo tem algumas características. O corpo é uma unidade. Nós somos um corpo. Esse corpo também tem a sua diversidade. Judeus e gentios, pretos e brancos, macho e fêmea, jovens e idosos, crianças e velhos, gente de todas as tribos, línguas e nações. Nós formamos uma unidade. Nessa unidade nós temos a diversidade, e na diversidade nós temos, sabe o quê? A mútua dependência, a interdependência. Eu preciso de você e você precisa de mim. Vocês estão entendendo? Eu preciso de você, meu irmão. Eu estava ficando doido nessa igreja porque eu não via as crianças. Terminava o culto, parecia uma cerimônia fúnebre. Eu fiquei com tanta saudade até dos crentes chatos. Falei, vem logo, Senhor. Porque a indiferença é pior. Não existe coisa pior do que a indiferença. É melhor você brigar do que ser indiferente. E a igreja, a gente aprende isso. Hein? E é aqui, congregados, que Deus se manifesta, que Deus revela a sua presença no nosso meio. E lembre-se, que quando chegar o dia, como diz aqui, o dia está se aproximando, a comunhão não será virtual, a comunhão será presencial. Certo? Você não vai para o céu com óculos de 3D aqui da terra. Não. Você vai pessoalmente. Ele vem nos buscar. Porque o desejo dele é que onde ele esteja, nós também estejamos. Para sempre. Para sempre. O céu é um lugar. O céu é um estado. E a melhor descrição é apresentada por Cristo. Na casa de meu Pai há muitas o quê? Moradas. E nós vamos voltar para casa. Nossa morada eterna. E nós vamos o quê? Presencialmente. Será que Arival vai ser diferente lá no céu? Claro. Você mais bonito, você mais brilhoso, você tem um corpo ressuscitado. Mas nós jamais deixaremos de ser o quê? Pessoas. Nós não vamos ser anjos. Nós vamos continuar sendo o quê? Pessoas. Amém? Então, continue assistindo culto, mas não é direito pela internet. Vem para cá. Tá certo? Senão Deus vai mandar de novo um novo coronavírus. Se prepare. Vamos orar? Senhor Deus, esse assunto é tão sério. Esse assunto pode desviar a mente, o coração, o sentimento de muitos, Pai. A multiplicação da ciência é um sinal da tua vinda, da tua volta iminente. Mas não existe ciência que contraria a tua sabedoria, a tua inteligência, a tua perfeição. Somos teus nesta vida, na vida eterna. Pai querido, que a tua igreja seja esclarecida, que a tua igreja sinta essa necessidade de viver a comunhão dos santos. Manda um avivamento, Senhor, porque todas as vezes que a igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja gosta de estar junto, a igreja gosta de estar reunida, a igreja gosta de estar próxima, Senhor. Faz isso. Dá-nos sabedoria, discernimento para esses tempos que nós estamos vivendo hoje. Com toda humildade, com todo amor, mas com toda a responsabilidade de não fazermos nada que ofenda o Senhor, que contrarie a tua pessoa. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.